Nós percebemos, naturalmente, a motivação subjacente às suspensões parciais. Quando existe um projeto de interesse municipal que de alguma forma não se conforma, não está de acordo com as normas e com as regras urbanísticas plasmadas nos respectivos instrumentos do ordenamento do território, nós percebemos que se faça a suspensão. Faz-se aqui como se faz em muitos sítios, percebe-se? Isso é natural que se faça. Agora, nós não conseguimos perceber, é porque se suspende o PDM na Vila de Vidago e em Chaves, e estamos a falar necessariamente da zona que, do seu ponto de vista urbanístico, mais relevância tem, isso penso que de alguma forma toda a gente concordará com esta conclusão, mas nós não percebemos porque é que se suspende e que se criam medidas preventivas, se por um lado se diz que se suspende e se criam medidas preventivas, que é para permitir novos projetos, e depois a seguir se diz que na final a capacidade de decisão fica diminuída. Porquê? Porque tem que ter a intervenção de uma entidade terceira. Ok, não se percebe então qual é a vantagem de suspender e de eventualmente criar medidas preventivas. A única questão que nós dizemos é que as medidas preventivas têm muitos conceitos indeterminados. Eu li há bocadinho dois conceitos, mas eu permito-me ler mais 2 ou 3, que são modelo de acessibilidade. Onde é que está definido o modelo de acessibilidade? Eu não o conheço. Relação funcional e arquitetónica proposta. O que é que isto é? E, portanto, nós estamos a aprovar regras que vão permitir que as iniciativas, as propostas, possam ser apreciadas com base em critérios, em métricas, em matrizes que não estão perfeitamente balizadas. Só isso. E, portanto, o que eu sugiro é que, tão depressa quanto possível, se aprova a revisão do PDM, porque já vem tarde. E se efetivamente a lei falava no deve, e não diz, não é ter, mas não diz, é obrigado, certamente porque acha que as medidas ao fim de 10 anos se esgotam, estão caducas, não têm grande validade, porque um plano, neste caso também um PDM, que é um plano territorial, é prospectivo, e sendo prospectivo é para o futuro, e ao fim de 10 anos eu acredito que esteja consumido. Depois, também gostávamos de saber quais são as motivações, os projetos, as razões, as iniciativas que estão na base e que deram fundamento à suspensão parcial do PDM. Ou seja, se na suspensão parcial desses projetos nós sabemos quais foram, foi a escola de enfermagem, foi o casino, agora o que é que está a ser preparado, analisado para que o plano também se suspenda? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora o Sr. Deputado não se tivesse inscrito, eu excepcionalmente vou dar-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Eu já tive oportunidade anteriormente de cumprimentar os presentes, pelo que não vou fazer novamente. Quanto à questão de não me ter inscrito, tem precisamente a ver com aquilo que aqui vai sendo dito. E a nós resta-nos uma opção. Ou nos inscrevemos sempre e depois desistimos, ou, conforme vão decorrendo os trabalhos, pedimos a palavra, que foi o que eu fiz, e agradeço ao Sr. Presidente o facto de me ter concedido. E eu não vinha aqui dizer coisa nenhuma, porque achei que as razões que o PS invocou eram mais que suficientes para votar contra este pedido de suspensão. E eu muito estranho o PS invocar tantas e tantas razões e depois dizer que se vai abster. Por isso eu vim aqui para justificar o nosso voto contra. E o nosso voto contra não é por não confiar nas pessoas. O nosso voto contra é porque esta suspensão, primeiro, impede a revisão. Porque sucessivamente suspender-se o PDM implica que não haja pressa em revê-lo. E segundo, ao eleitor e ao cidadão comum que está lá fora, levanta grandes dúvidas. E podem pensar assim, então isto está suspenso para Vidago e para Chaves? Será que não vai haver empreiteiros que vão ser beneficiados? E será que não há interesse dos partidos em que não se reveja o PDM para poderem beneficiar os empreiteiros e colher depois alguns frutos em tempos de campanha eleitoral? Isto é preciso dizê-lo, mas se calhar tem que ser os independentes a dizê-lo. O nosso voto vai ser contra por causa dessas situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, por favor. Dada a qualidade das intervenções, permito-me responder daqui. Peço desculpa, suspeições não. Suspeições não. Nunca por nunca, senhores membros desta Assembleia Municipal, façam suspeições. Apresentem factos. Aqui neste fórum ou noutro fórum qualquer, nomeadamente no da Justiça. Se conhecerem factos, não se amordassem. Apresentem-nos. O que é relevante e que leva a isto? Por exemplo, em Vidago, e na sequência da construção do balneário termal, há a intenção de o atual proprietário do Hotel Avenida, de o requalificar com ampliação. O atual PDM não o permite. Não o permite. E são situações desta natureza para não termos que andar a fazer suspensõezinhas, microsuspensões ao território, e numa fase em que desejamos que apareça investimento em Chaves, e o investimento, naturalmente, onde o PDM leva a constrangimentos, é nas áreas urbanas, é onde há vitalidade. E não podemos estar, como fizemos da outra vez, cirurgicamente, suspender para o casino, suspender para a escola de enfermagem, suspender, então, ele suspende-se com medidas preventivas, e as medidas preventivas têm este texto um pouco hermético, confesso que sim, mas que foi validado e construído com a Comissão de Coordenação, e eu confio na Comissão de Coordenação, e gostava que os senhores também confiassem na Comissão de Coordenação. Em mim, eu confio naturalmente em mim, e também vos peço esse voto de confiança, mas também confio na Comissão de Coordenação, que tem a responsabilidade de superentender o território todo da região norte. E, acima disso tudo, existe a Inspeção-Geral, que se alguma coisa não estiver a cumprir as regras, a Inspeção-Geral poderá atuar. Portanto, acho que expliquei. Num processo de desenvolvimento, o que se pretende, neste período que queremos que vamos incentivar um forte desenvolvimento, é que não se diga aos investidores, espera aí que vamos ter que realizar um pequeno plano de pormenor para que o seu investimento seja viável. E não me parece, o índice de construção em Vidago é demasiado redutor para, eventualmente, esses investimentos que estão previstos, nomeadamente a requalificação do Hotel Avenida. Para Chaves não há nada de extraordinário. Confesso que neste momento não está nada em desenvolvimento em Chaves, mas é expectável que possa surgir, por exemplo, teve que se elaborar o plano de pormenor da Fonte do Leite para poder acolher o investimento que está para lá previsto, que não está em execução, e parece que o promotor, em função da situação de crise, não tem expectativas de o realizar. Mas se tivesse, isso só foi possível através da elaboração de um plano de pormenor, com o prejuízo que isso acarreta e com o tempo que leva. Concluindo, não tenho a menor dúvida de que os técnicos da Câmara e a equipa técnica da Câmara são pessoas impolutas e altamente competentes, que todos os projetos que entrem na Câmara Municipal vão aparecer à Comissão de Coordenação, à Direção Regional de Cultura, também, os que forem no Centro Histórico, e, eventualmente, a outras entidades que superintendem, ao ambiente, etc., que depende do investimento em causa. Uma pequena construção, naturalmente, que não irá, mas depende do investimento em causa. É nesse conjunto de entidades que vamos ter a aprovação dos projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu pedia-lhe que fosse breve. A minha intervenção é por um pedido de esclarecimento. Duas questões de esclarecimento. Primeira, é para dizer muito simplesmente isso. Se o Sr. Presidente tivesse começado pelo fim, provavelmente não teria feito a minha intervenção. Se não tivesse dito o que disse no fim, eu não tinha feito nenhuma das questões que fiz. Está dito. Segundo o esclarecimento, a bancada do PS não lançou nenhuma suspensão, nem quanto à equipa do plano, nem quanto aos técnicos, nem quanto à Câmara. Aliás, o PS não suscitou a esse nível nenhuma questão de idoneidade ou de outra natureza. O que nós queremos é
conhecer efetivamente as motivações. O que nos leva a discutir estas questões é perceber efetivamente as razões. É isso que está aqui que nos motiva, não é outras razões. E, portanto, é só para dizer, e que fica aqui bem vincado, que efetivamente nós confiamos nos técnicos, alguns dos quais eu conheço bem, até trabalhei com eles, e por isso nunca isso esteve aqui em causa. Aliás, não poderia estar aqui em causa, necessariamente. E que isso fique bem, bem seguro, bem vincado e bem marcado. E depois para dizer que esta questão só assumiu este foro de discussão porque se tentou esconder alguma da informação. Se dissesse logo que o que se pretendia basicamente era dar viabilidade a algumas iniciativas que há em Vidago e que porventura há em Chaves, com certeza que nós concordaríamos, porque nós também, penso que não há, todos tiramos nessa linha, todos nós estamos empenhadas no desenvolvimento deste Conselho e na criação de oportunidades aqui. Portanto, com certeza que as propostas, se vierem por aí, nós certamente que as votaremos favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passávamos... Eu vou dar-lhe a palavra, Sr. Deputado, por favor. Eu percebi nitidamente que quando o Sr. Presidente da Câmara falou, se estava a dirigir à minha pessoa e ao MAI e não ao Partido Socialista. Não há que confundir as coisas. Quem falou fui eu. E aquilo que eu disse não foi para lançar suspeições. Eu tive o cuidado de dizer que o cidadão comum que está na rua, que vota, não sou eu que estou a suspeitar, é o cidadão comum. De maneira que a política para mim tem que ter princípios e por isso eu acho que a imagem que tem que passar lá para fora é uma imagem de clareza, como a imagem desta Assembleia tem que passar pela educação que os membros têm aqui dentro, por quem está a falar e por respeito, também a política não tem só que ser clara, tem que o parecer. E de maneira que aquilo que eu vim aqui dizer é que esta suspensão consecutiva dos PDM, ou permiti-la, ou não se está a adiantar nada no que respeita a uma revisão profunda do PDM que já devia ter existido há muitos anos. E o cidadão comum pode suspeitar. Agora, eu não suspeito de coisa nenhuma. É só para que fique claro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sr. Presidente, por favor. Só mais uma nota de reflexão sobre aquilo que acabou de ser dito. O cidadão comum é o espelho dos políticos que temos. E se os políticos que temos não fazem da política coisa séria, transmitem intranquilidade ao cidadão. O que eu quero, o que eu desejo, é que esta Assembleia não transmita intranquilidade ao cidadão e que dê garantias aos cidadãos flavienses ou que cá queira investir, seja de que nacionalidade for, de que em Chaves existem regras e elas são cumpridas a cumprir as leis e as normas da nação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada a discussão. Passávamos à votação. Quem vota contra? Contra. Quem se abstém? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 abstenções. O Rui também? São 10. Aprovada por maioria com 10 abstenções. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é exigido. É exigido. O voto contra do MAI Assim, não... e as abstenções... E também as restantes... Absteste? Não votou tudo contra. 7 do MAI e as restantes do... Não, do do MAI são 6 só. 6. Mas houve ali pessoas que se abstiveram. Sim. É melhor voltar a pedir essa Oh, Nelson. Se não se importavam os seus deputados, uma questão de clarificação, pedia as abstenções, repetir as abstenções.
2 da CDU. Dois da CDU. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 5 abstenções do MAI, do PS. uma abstenção do PS. Muito obrigado, Sr. Deputados. Não há votos contra. Há um voto contra do MAI. Há um voto contra De quem? Do MAI. do MAI. Quem é que votou contra? Feliz? Feliz? Foi feliz. Passávamos ao ponto seguinte, a prestação de contas relativa ao exercício económico de 2013. Sr. Presidente, se quiser utilizar... Não, é mais fácil aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Esta prestação de contas relativa ao exercício económico de 2013 é a penúltima de um ciclo começado em 2002. Com a prestação de contas de 2014, fechamos o ciclo iniciado em 2002 pelo Dr. João Batista. O ciclo iniciado em 2002 é um ciclo virtuoso de desenvolvimento do Conselho. Todos sabemos que a dívida tem um valor significativo, 44,7 milhões de euros, mais a dívida da marca SA, no valor de 3,4 milhões de euros, totalizando 48,1 milhões de euros de dívida reconhecida. Como sabem, estão em litígio com a empresa Águas de Trás-os-Montes faturas no valor de 7,6 milhões de euros e são por nós reclamadas taxas de infraestruturas no valor de 2,5 milhões de euros. A dívida, no limite, poderá ser de 53,2 milhões de euros. Em 31 de dezembro de 2001, a dívida real era 16,5 milhões de euros, correspondendo a valores atuais de 21,4 milhões de euros. A criação dos sistemas multimunicipais de águas e de resíduos desequilibraram as nossas contas. Recorde-se que esta dívida representa 81% do total da dívida de curto prazo. Apelidei este ciclo 2002-2014 de ciclo virtuoso e tal epíteto confirma-se pelo valor global do investimento de 127,2 milhões de euros, sendo 88 milhões de euros de fundos próprios, mais 20,2 milhões de euros em curso, conforme pode ser confirmado no relatório que vos foi distribuído. Trata-se de um investimento sem paralelo e que muito dificilmente voltará a ser repetido. Foram aproveitadas as oportunidades e a legislação vigente. Ficou dívida, é verdade, mas também ficou muita e boa obra. Hoje, com a legislação atual, não é possível acumular dívida, logo não será mais possível voltar a realizar um tão importante volume de obra. Os resultados das contas de 2013 são negativos em valores consideráveis, 7,7 milhões de euros. Na execução do orçamento de 2013, não só foi respeitado o princípio do equilíbrio orçamental, reportado à conta que apresenta, como também se executaram todas as receitas e despesas dentro do formalismo legal exigido. Importa referir que a autonomia financeira do município depende dos meios colocados ao seu dispor para que a prossecução dos fins próprios, sendo relevante referir que os resultados da execução orçamental estão fortemente dependentes de fundos externos estatais e comunitários, uma vez que se procura que as grandes despesas de investimento sejam financiadas através desta componente. Relativamente a 2012, o exercício de 2013, temos o aumento de 13% das receitas correntes, o aumento de 38% das receitas de capital, o aumento de 32% das despesas correntes e um aumento de 10% das despesas de capital. O grau de execução nas despesas correntes foi de 79%. O grau de execução nas despesas de capital foi de 49%. No âmbito da despesa, a taxa de execução foi de 64%, revelando um acréscimo de 14% face ao ano anterior. O grau de execução nas receitas correntes foi de 77%. O grau de execução nas receitas de capital foi de 39,5%. No âmbito da receita, a taxa de execução foi de 57%, superior em 6% face ao ano anterior. A receita total ascendeu
a 37,2 milhões de euros e a despesa total ascendeu a 36,7 milhões de euros. O acréscimo da receita em 2013, face ao ano anterior, que se traduziu numa variação de 17,6% na execução da receita total e de 18,3% na despesa total, fruto do empréstimo de médio e longo prazo com o Estado português no âmbito do programa PAEL, no valor de 7,8 milhões de euros, permitindo um acréscimo da despesa paga, designadamente as faturas em atraso há mais de 90 dias. A disparidade observada entre os valores orçamentados e executados não resulta, na generalidade, de falta de rigor a quando da elaboração do orçamento, mas antes do facto de o POCAL impor a média aritmética das receitas cobradas dos últimos 24 meses que antecedem a elaboração do orçamento, não sendo assim possível relevar em termos provisionais o crescimento ou diminuição de determinadas receitas em função de condicionantes externas não vinculadas aos formalismos impostos à gestão pública. Por outro lado, verifica-se um desvio bastante expressivo na execução da receita corrente, nomeadamente nas rúbricas impostos indiretos, num total de 6 milhões de euros, resultante de débitos liquidados a clientes, PT Comunicações, Águas Trás-Montes, Doriense Gás, Unitel Data, por taxas de ocupação de subsolo e espaço aéreo, nos termos do Regulamento Municipal, taxas que até à data não foram pagas ao município. Nas vendas de bens de investimento, num total de 7,4 milhões de euros, estes desvios totalizam 13,4 milhões de euros. Factos estes que originaram uma taxa de execução do lado da receita de 57%. É evidente que na elaboração do Orçamento de 2013 teve que se considerar a dívida de curto prazo reportada a 31 de dezembro de 2012, em 21 milhões de euros, e que teria de ser orçamentada, o que implicou que, ao lado da receita, haveria que potenciar a mesma, essencialmente por via da venda de património e de faturação das taxas de subsolo, verbas essas que totalizam 13,4 milhões de euros e que, como sabem, não foram concretizadas. Como veremos mais tarde, na análise da dívida a terceiros, de curto prazo, relevada em 31 de dezembro de 2013, referente a fornecedores de conta corrente e de imobilizado, totaliza 12,8 milhões de euros e que a dívida à Tomada e Resinorte totaliza 7,8 milhões de euros. Conforme se pode verificar, nos anos 2011 e 2012, há uma estabilização das receitas gerais na ordem dos 30 milhões de euros e que no ano 2013 a receita ascendeu a 37 milhões de euros, independentemente do decréscimo que tem havido das transferências do Estado, mas que têm sido recuperadas em função das transferências de fundos comunitários. A estrutura da receita em 2013 foi de 23 milhões de euros nas correntes e 14 milhões de euros nas receitas de capital. As estruturas da despesa em 2013 foi de 22 milhões de euros em despesas correntes e 14,5 milhões de euros em despesas de capital. É de referir que no ano 2013 foram efetuadas transferências de capital para as juntas de freguesia no valor de 535.757 euros, ao abrigo de protocolos de competências então estabelecidos. O nível de execução nos diversos objetivos representa 34% nas funções gerais, 35% nas funções sociais e 50% nas funções económicas. As grandes opções do plano no ano 2013 atingiram, em termos anuais, uma execução de 39,7%, superior em 12,3% face ao exercício anterior. O relatório de gestão, de respeito às atividades do município, estão descritas pelas respectivas rúbricas, das quais destaco algumas situações. A Câmara, durante o ano 2013, executou obras e outras que estão em curso no valor de 26 milhões de euros, que estão discriminadas no respectivo quadro exemplificativo e que esperamos concluir em 2014. Há um apoio reforçado à inclusão social e à educação, conforme identificado nos respectivos relatórios, e que no ano 2013, na educação, o município tem um déficit de 600 mil euros entre aquilo que deviam ser as transferências do Estado e o custo efetivo da educação. Os resultados das contas estão apresentados e fundamentados com as respectivas demonstrações. Há um resultado negativo do exercício de 7,7 milhões de euros, resultado este explicado essencialmente por um acréscimo em 2013 relativamente a 2012
da conta custos extraordinários no valor de 5,9 milhões de euros, resultante de 3,7 milhões de euros do processo de expropriações litigiosas no quadro do programa Polis, que não tinha sido inscrito no ano anterior, e 1,2 milhões de euros de custos com pessoal derivado da reposição a que se refere a Lei nº 39 de 2013, de 21 de junho. Um acréscimo na conta provisões do exercício no ano 2013, relativo a 2012, em cerca de 1,1 milhões de euros. Um acréscimo na conta de amortizações no exercício do ano 2013, relativamente a 2012, em cerca de 1 milhão de euros, resultante do aumento do investimento. Há uma diminuição dos proveitos em 2013, relativamente a 2012, no montante de 2 milhões de euros, que se deveu essencialmente ao facto de, no ano 2012, estarem registados proveitos relacionados com taxas de ocupação do domínio público num valor superior a 4,5 milhões de euros, sendo que no ano 2013 se encontra refletido apenas 145,6 milhares de euros faturação à Doriense Gás. Em termos patrimoniais, o montante do imobilizado líquido do município, com referência a 31 de dezembro de 2013, ascendeu a 149 milhões de euros, representando um acréscimo de 6,3 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2012. A conta de dívidas a terceiros, clientes, em 31 de dezembro, o saldo ascendia a 7,7 milhões de euros, mantendo-se praticamente inalterada relativamente a 2012, o que revela a dificuldade do município em cobrar estas verbas. Os fundos próprios, em 31 de dezembro de 2013, ascendiam a 69 milhões de euros, inferiores em 0,6 milhares de euros face ao período homólogo do exercício anterior. Este decréscimo resulta das seguintes componentes: aumento de 2,9 milhões de euros nos ajustamentos de capital, resultando das operações de investimento financeiros. Os resultados transitados melhoraram significativamente, passaram de 7,5 milhões de euros negativos para 150 mil euros negativos em 2013, e pela negativa destaca-se o forte decréscimo no resultado líquido do exercício, que passou de positivo no ano anterior em 3,1 milhões de euros para um negativo de 7,7 milhões de euros. Da análise do passivo, nomeadamente dívidas a terceiros de médio e longo prazo e de curto prazo, podem constatar-se o seguinte: total da dívida a terceiros em 2013, de médio e longo prazo, 26 milhões de euros, em 2012 era 19 milhões de euros, há aqui um acréscimo de 34%. Total da dívida a terceiros a curto prazo, 18 milhões de euros, quando em 2012 era de 20 milhões de euros, há um decréscimo de 11%. Está naturalmente aqui o empréstimo resultando do PAEL. O total da dívida é hoje então de 44,6 milhões de euros, era em 2012 de 40 milhões de euros, há um aumento de 11,5% face a 2012. As dívidas a terceiros de médio e longo prazo no ano de 2013 tiveram um aumento de 34% relativamente a 2012, provocado por duas situações que são a inclusão nos empréstimos médio e longo prazo do PAEL, no valor de 7,8 milhões de euros. Nos fornecedores de conta corrente houve um aumento de cerca de 2 milhões de euros por se ter celebrado um acordo de pagamento da dívida de curto prazo à Resinorte. As dívidas a terceiros de curto prazo no ano 2013 diminuíram relativamente a 2012 em 11%, devido à diminuição de fornecedores de conta corrente em cerca de 2 milhões de euros, pelo facto da celebração do acordo com a Resinorte, que reestruturou essa dívida de curto prazo para médio e longo prazo. Diminuição em cerca de 3,6 milhões de euros na conta de fornecedores de imobilizado, pelo facto do PAEL ter permitido pagar a estes fornecedores, que por contrapartida têm reflexos positivos na dívida de terceiros de médio e longo prazo, nomeadamente nos empréstimos de médio e longo prazo. Há a referir igualmente que na rúbrica Outros Credores houve um acréscimo de cerca de 4,1 milhões de euros, referente essencialmente à dívida ao Tesouro, resultante das expropriações do programa Polis, no valor de 3,7 milhões de euros. Em termos globais, as dívidas a terceiros de médio e longo prazo e de curto prazo totalizam 4,6 milhões de euros, tendo um acréscimo de cerca de 4,6 milhões de euros relativamente a 2012, que apresentou um aumento de 11,5%, como referi há pouco. Este aumento deve-se essencialmente no exercício de 2013, relevou-se contabilisticamente a dívida ao Tesouro, resultante do processo de expropriações, que se cifra em 3,7 milhões de euros.
do déficit na exploração do sistema de águas, saneamento e resíduos, que se cifra em 1,4 milhões de euros, e do déficit da educação, transportes e outros, que se cifra em cerca de 600 mil euros. Se analisarmos a estrutura da dívida de curto prazo relativamente a fornecedores de conta corrente, podemos constatar que o peso da dívida aos sistemas multimunicipais, Atmad e Resinorte, representa 81% do total da dívida de curto prazo, que se cifra em 7,75 milhões de euros. Fato este que demonstra a incapacidade do município em recuperar os sucessivos déficits nestes sistemas. É de referir que de 2011 a 2013, o déficit de exploração no setor águas, saneamento e resíduos foi de cerca de 4,3 milhões de euros, conforme quadro abaixo. É o déficit acumulado ao longo destes anos. É importante verificar que em 2013 se mantêm proveitos diferidos que compreendem receitas ocorridas no exercício ou em exercícios anteriores, cujos proveitos devam ser conhecidos nos exercícios seguintes, na ordem dos 38,5 milhões de euros, em função de acordos e na obtenção de fundos comunitários. Peço desculpa por este discurso, se calhar, hermético, demasiado técnico, mas para terminar, em termos de análise política, a esta Assembleia é consciente de que os condicionalismos ao poder local tiveram início em 2002, havendo a partir desse ano um decréscimo sucessivo de transferências do Orçamento do Estado. Ao longo do ciclo referido, foi feita uma gestão para servir as pessoas. Tínhamos duas opções: ou geríamos para os resultados e terminavam as dívidas, ou geríamos para as pessoas, dando prioridade ao investimento e a áreas como a educação, resultando necessariamente dívida. Optamos por servir as pessoas. O novo ciclo, que se iniciará em 2015, vai obrigar-nos a gerir para os resultados. Assim nos impõe o novo enquadramento legal das autarquias locais. Havemos ter imaginação, criatividade e inovação para servir bem os flavienses e vamos continuar a ter as pessoas como a nossa principal preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.